E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa. E no vídeo de hoje a gente está com aquela lista especial HQs e rock and roll. Antes da gente começar o papo de hoje, eu vou convidar vocês a conferirem a lista completa em ultimatodobacon.com, o nosso site, com guias, matérias, reviews, todo o conteúdo que um bom nerd gosta sobre quadrinhos, filmes e séries. Tem também aquele recadinho que a gente sempre deixa para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, vocês estão vendo aqui que a gente tá com um time bem diferente, fazia muito tempo que eu não gravava nem com o Davi, nem com o Diego Brice. Então salve, salve galera, sejam bem-vindos. Davi, Diego, como é que vocês estão, parceiros? Tudo certo aí? Conta aí como é que tá um pouco a vida. 100%. Lendo HQ sempre, né? Atualizando aí. Assim que é bom. Lendo HQ e, ó, para manter o espírito também, ó, tocando também, ó. Só fazendo onda. É isso aí, pra quem não sabe, Diego Brice tocava na banda Pandemonium, que era a banda que acompanhava o Serguei, galera, ícone do rock brasileiro. Então fica aí esse preâmbulo. Diegão, com essa abertura, cara, acho que o primeiro a começar a indicar HQs que tem o tema de rock and roll, ou que falam de rock and roll, ou que tratam da vida de personalidades do rock and roll. Lembrando que a gente criou a lista para o dia 13, né, que é o dia internacional, dia mundial do rock, 13 de junho, a gente fez a lista, mas a gente tá fazendo aqui o vídeo porque rock é sempre bom, né, cara? Não só no dia mundial. Então vou deixar você já seguir, Diegão, e fazer a tua indicação de HQ, mano. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que a música assim tá sempre ligada com as HQs, os livros assim, e os roqueiros assim, eles nunca deixaram de se inspirar em obras assim, né? Eu escolhi uma obra maneira que vem de um autor que é nitidamente um roqueiro lá, punk inglês, que é o Neil Gaiman, e a HQ A Última Tentação, que foi uma HQ que ele fez em 95, ele começou a produzir em 93, se eu não me engano. É uma HQ uma minissérie em 3 partes para acompanhar o CD The Last Temptation, do Alice Cooper, que é um disco que estourou até com uma música chamada Lost in America, se eu não me engano, na época, e era um disco meio conceitual, assim. Ele acompanha, eu sei que a primeira parte da HQ ela é bem conectada com as músicas do disco, e depois o Gaiman tomou umas certas liberdades assim para fechar a história, né? Mas a história acompanha um menino, um adolescente, um grupo de adolescentes assim. Aí tem um deles que é o Steven, que é um menino meio acovardado assim, e num beco lá ele acaba encontrando uma figura mística, que é o Alice Cooper, assim, que convida ele para conhecer o tal do circo mágico, um circo. Uma coisa bem New Game, aquela coisa meio assim, o que é real, o que não é. E ali a intenção é levar o maluco, o garoto, para a trupe deles ali, prender eles ali naquele limbo, né? E é legal, cara, assim, tem toda essa narrativa clássica do Gaiman, né? De misturar as realidades, assim, então é uma coisa que me lembrou um pouco no início, até o Livros da Magia, não sei se vocês lembram, mas tem aquela coisa de... Ele começa meio no choque, né? O Tim Hunter, ele do nada já tá ali envolvido com aquela situação toda, e aí começa, aí a coisa vai atropelando, aí vai rolando, e ele tem um ritmo meio parecido. Não é o melhor trabalho do Gaiman, assim, porque, pô, o cara já fez Sandman, né? Então, assim, não tem como... É difícil também você chegar e falar, pô, é uma das melhores obras do cara, não é, mas, assim, é muito legal a experiência de você ouvir o disco e ler HQ e pegar, assim, ver como ele entrou no clima da história através das músicas. Assim, como ele entrou no clima de escrever a história ouvindo as músicas, porque o Gaiman, ele ficou o tempo todo lá com a Alice Cooper, ele viajou, ele ouviu as composições antes de serem lançadas, ele participou de todo o processo do disco, deu até pitaco em algumas coisas lá de letras, né? E, cara, é bem legal, uma HQ bem interessante, ela tá disponível aí. Na matéria ela tem o link para ela, para todo mundo que gosta de rock, gosta de New Gaiman, ou que curte uma boa leitura, cara. Eu acho que é uma excelente aquisição. Bacana demais, cara. Acho, pô, eu gosto de Alice Cooper, não li essa HQ, fico curioso para conferir ela. Eu vou atrás, desde que eu vi a lista, eu tô com ela marcada aqui para conferir, mas ainda não fui atrás. Bom, ela tem uma arte muito legal também, do Michael Zulli, né, cara? Ela é bem desenhada, assim, bem roteirizada. É uma boa aquisição, cara. Recomendo para todo mundo aí que gosta de HQ mesmo. Show de bola. Davi, então vamos dar sequência aí. Próxima da lista é você, né? Alexandre, eu tô com uma HQ aqui de um cara que é músico, inclusive. Tem uma banda punk rock
que se chama Monocelha, e ele toca baixo e é um dos vocalistas, que é um trio power, na verdade, né? Então, tanto o guitarrista quanto ele cantam nessa banda. E tem tudo a ver com esse tema, que é o Kombi 95. O Kombi 95, acho que andou circulando bastante pelas redes sociais, aí o pessoal conhece bastante, porque ele é super nostálgico para quem cresceu nos anos 90, ele pega bem a fase do meio dos anos 90, então para quem quer conhecer os anos 90, tem tudo aqui da juventude nos anos 90, e é óbvio que a música sempre atravessa quem está vivendo uma geração. Então aqui você tem uma trilha sonora super eclética, né, só para contrariar um monte de coisa, mas o rock tá muito forte aqui. Ele fala da esquina do rock em determinado momento, que era o pessoal roqueiro, que é um pessoal que tá lá. Ele fala em Mamonas Assassinas, Titãs, e o Thiago Ossos Tortos, ele sempre coloca trechos de músicas. Isso é uma coisa que ele faz em todas as HQs, nas HQs dele. Então, é muito legal isso. E o que é muito interessante, quem não conhece já deve ter reconhecido pela capa, essa capa que é totalmente inspirada no álbum Duke, de 94, do Green Day. Então, uma curiosidade é que se você conhece aquela arte quadradinha da capa do álbum, se você for ver a arte original, inclusive, ela é assim, mais estendida, mais completa, exatamente da forma que o Thiago Ossos Tortos aqui adaptou para o Kombi 95. E o tema principal do Kombi 95 é uma gangue de palhaços que estava, né, mesmo assustando a criançada ali da Grande São Paulo nessa época aqui dos anos 90. Falavam que eles sequestravam crianças para fazer tráfico de órgãos. Então, essa mistura de rock com aquelas fake news, que ainda não se chamavam assim, né, dos anos 90, fazem um contexto totalmente interessante. E para quem gosta de rock, principalmente de punk, pop punk, é interessante conhecer o trabalho do Thiago Ossos Tortos. Por isso que é a primeira sugestão que eu trouxe aqui hoje. Cara, eu curti demais. Eu peguei a Kombi 95 aqui, cara, e também a gente conversou, né, com o Thiago Ossos Tortos. Você fez uma entrevista com ele lá no HQ Ano 1 no Instagram. Eu fiz uma aqui no Sobrecapa, que até era para a gente ter feito junto e acabou não rolando por imprevistos. Mas, cara, fica aí a dica para quem quiser ver a conversa nossa, tanto lá no Instagram, HQ Ano 1, quanto aqui no Sobrecapa, tá o link aí na tela. E eu achei muito legal, cara, porque a forma como o Thiago dá essa costurada, né, no que é a lenda urbana, no que era todo esse mito da gangue dos palhaços, mas como ele vai costurando, parece que você está assistindo aquele Conta Comigo do Stephen King, né, a versão cinematográfica lá, que eu achei divertidíssimo. E, pô, é o que você falou, a referência musical e de rock tá ali na veia. Bom, a minha indicação vai daí para a Inglaterra. A gente vai falar de Beatles. E, na verdade, se você acessar a matéria, vocês vão ver que tem Beatles em quadrinhos, tem uma infinidade de adaptações, né? A gente tem histórias que pegam recortes da vida do John Lennon, tem histórias que interpretam a vida do John Lennon sem ser calcada exatamente na realidade e fazem uma coisa mais fantasiosa. Tem a adaptação do Yellow Submarine, né? A animação do Yellow Submarine para HQ, tem vídeo aqui no canal também. E eu vou falar especificamente de uma que eu gostei demais da arte, eu me impressionei demais com a arte, que é do Ernesto Carbonetti, a arte, e o roteiro é do Paulo Baron. E eu achei, sinceramente, que ela deve um pouco. Eu estou falando de Poe Está Morto, publicado aqui no Brasil pela Comic Zone, né? E é uma HQ italiana que trata da lenda que surgiu nos anos 60, comecinho ali dos anos 70, eu acho que foi 69, se eu não estou enganado, de que o Poe havia morrido e ele foi substituído por um sósia, né? Rolou um inverno muito rigoroso na Inglaterra, o Poe ficou isolado com a Linda por um tempo, então depois, quando ele foi a público de novo, ele estava barbudo, ele estava diferente, daí começou essa coisa de que, esse cara aí não é o Poe, é um sósia e tal, e o John Lennon, achando graça nisso, começou a botar dicas e como se fossem, né, mensagens subliminares nos discos, nas capas, nas artes, indicando que o Paul de fato teria morrido. Isso foi até o Abbey Road, o último disco dos Beatles, tem ali,
né? Aquela cena clássica dos Beatles atravessando a rua, ela é toda cheia de simbologias para dizer que o Paul está morto. E aí o Paulo Barão, ele tenta imaginar uma história, né, contando o que de fato aconteceu, por que o Paul estava morto e tudo mais. E, sinceramente, em termos de roteiro, eu não quero dar spoiler nenhum, porque pode ser que você pegue a HQ e adore. Mas para quem viveu isso, eu era moleque nos anos 80 e os Beatles eram a banda favorita do meu pai. Então eu cresci com meu pai contando essa lenda e contando de coisa que publicaram no jornal, do que seria um concurso de sósias, que foi dali que eles tiraram o Billy Shears, que foi o cara que assumiu, né, o manto do Paul McCartney, que a música Sgt. Pepper está cheia de dicas e tal. Então toda a história real de como esse mito cresceu, impulsionado, obviamente, pelo próprio John Lennon e pelos outros Beatles, para mim é muito mais interessante do que a história, porque a história tem ali um MacGuffin interessante. O John Lennon recebe a notícia de que o Paul morreu, e eles vão atrás de ver o carro, o acidente, o que aconteceu. Só que daí o John Lennon começa a dar uma de Sherlock Holmes e ele descobre que o Paul não morreu, né? E aí a conclusão da história, para mim, ela acabou sendo banal demais pro que na vida real foi, né? Que é essa coisa de anos e anos depois o Paul McCartney lançou um disco solo que chamava Paul is Live, né? Que era um disco ao vivo, ele atravessando a Abbey Road com o Max, né? O cachorro dele, e aí tipo fazendo uma brincadeira ainda anos depois dos Beatles terem acabado. Então a realidade para mim ficou mais rica do que a HQ. Mas em todo caso a arte do Ernesto Carbonetti é fenomenal. Para mim valeu a pena só por ter aquelas páginas e páginas dos Beatles ali. Tem uma cena incrível que é o John Lennon, e é o rosto do John Lennon, e aí no óculos dele tá refletido os outros 3 Beatles, assim, e ele tá conversando com os Beatles, e pô, são artes incríveis. Para quem é fã da banda, recomendo duplamente, e essa é a minha dica aí da lista. Me permita fazer um protesto aqui, porque você falou que tem um monte de quadrinho dos Beatles, e eu, como fã dos Rolling Stones, já que está na moda a gente fazer um fla-flu, né? Esse negócio de um contra o outro. Eu não conheço, pelo menos, nenhum quadrinho dos Rolling Stones, ao menos não em português. Eu acho que está faltando aí, né? Valeria a pena o pessoal trabalhar um pouco, porque a história dos Rolling Stones é riquíssima também, né? Tanto quanto a dos Beatles. Então fica a dica para o pessoal aí que produz quadrinhos. Cara, muito bem apontado, Davi. Eu, de verdade, acho que seria muito bacana e acho mais. Eu ficaria muito interessado em ler um quadrinho que mostrasse os pontos de sintonia entre os Beatles e os Stones, porque eles tiveram ali até algumas colaborações ali pontuais, né? Do John Lennon e o Paul McCartney irem assistir um show eu não sei se era no Sleep Fingers ali, mas eles foram assistir um show dos Stones, escreveram música, deram para os Stones gravar, enfim. A rixa deles era mais para as câmeras e para os jornais do que para a vida real, né? E como todo bom guitarrista, fã de blues, como o Keith Richards, o John Lennon, eles têm inclusive o Eric Clapton, tem vídeo no YouTube deles juntos tocando alguns clássicos do blues. Se procurar, não é difícil encontrar, não. Falou de Beatles, falou Rolling Stones, eu vou perguntar, tem quadrinho do Queen? Pois é, cara, boa pergunta, eu não sei se tem não, não me lembro de nenhuma assim de cabeça. Seria interessante também, minha banda favorita. Tem uma do Bowie que tá lá na lista, eu curti demais, eu ia até indicar na lista hoje, mas eu tirei, não vou falar dela, porque eu escolhi outra. Mas vamos para a segunda rodada, quem quer começar agora? Bom, vou falar então agora de uma HQ, essa HQ é um pouco diferente, né? Um pouco meio barra pesada, né? É o Repentless, do Slayer, que é baseado naquela série de 3 videoclipes que eles fizeram, que é o Yoga Steel, Repentless e Pride and Prejudice. Eu não sei se estou pronunciando certo, Alexandre, me desculpe aí. Mas então, é uma série de videoclipes. É uma HQ, ela é bem próxima do que apresenta no videoclipe, porque eles têm um formato de filme ali, né? E ela é bem barra pesada, tem aquela coisa toda de briga de gangue lá, os caras vão pra cá. Assim, é difícil falar assim, dar muitos spoilers, que a HQ é meio óbvia quando você fala do que tá rolando, né? Mas ela, assim, não é para qualquer um. Ela tem umas cenas de violência bem hardcore. Eu recomendo que quem queira se aventurar
por essa HQ, que eu acho bem legal até, mas assim, eu já estou acostumado a ler determinadas coisas, assim, eu gosto de um clima um pouco mais assim também, entendeu? Então, quem tiver a fim de se aventurar, dá uma assistida nos clipes, lá na matéria do site tem os links para os videoclipes, dá uma olhada e vê se a HQ é para você, mas a parada é bem legal, é um lance meio de briga de gangue lá, então tem toda aquela coisa lá de neonazista, aquelas paradas todas assim, uma parada bem heavy metal mesmo. Essa é a HQ mais heavy metal da lista de longe. Acho bem bacana. Não sei se você já conhece. Já conhecia da Verso? Ainda não li, eu vi na lista. Mas eu gosto dessa pegada assim mais hardcore, mais heavy metal no caso, né? É barra pesada, mas assim, é bem legal. A história é interessante, sabe? Assim, os desenhos são muito bons até. Bons até demais, assim, que extrapolam até aquela coisa gráfica, assim, da violência e tudo, né? E o que incomoda nela, que eu acho que algumas pessoas se incomodaram conversando, é que, pô, eu moro no Rio de Janeiro. Então, quando você vê uma HQ daquela assim, por uma pessoa que não mora do Rio, vai pensar, isso é coisa de filme, né? Pô, e aqui no Rio a gente sabe que aquilo ali não é coisa de filme, né? Então dá um susto assim maior, porque, pô, cara, isso aí tá meio próximo de uma realidade, da realidade de alguns lugares, entendeu? É legal, cara. Eu acho bem escrita, a história dela desenvolve legal, mas ela é uma outra pegada, entendeu? Mas eu acho interessante citar porque eu acho que da lista que nós fizemos aqui, ela não só é a HQ mais heavy metal, mais pesada, como ela é a HQ mais diferenciada, assim. Que ela foge um pouco daquele conceito de arte, entendeu? Então todas as HQs da lista elas têm uma coisa meio artística, assim. Até mesmo as HQs de punk lá, que o Davi falou aí do Combo 95 também, elas têm uma vibe meio. Ela é bem mais arte, entendeu? Essa já é mais, assim, mais crua, sabe? Então é diferente, acho que vale citar. Menos conceitual, talvez, no sentido artístico falando, né? Exatamente, obrigado, Davi. Mas antes de se aventurar, assiste o videoclipe. Se você não se assustar com o videoclipe, aí arrisca a HQ. Não, essa não é a estética torta, não? Estética torta. Estética torta. Então só. Davi, qual a sua segunda indicação? Alexandre, minha segunda indicação segue o mesmo autor, que é o Thiago Ossos Tortos, e é Mjadra. Mjadra, na verdade, é um prato árabe, mas o foco dessa HQ aqui é a MTV, que foi casa do, apesar de falar sobre música, né, MTV foi casa do rock, né, nos anos 90 o rock era muito forte, e ela trabalha justamente com o ex-VJ da MTV nessa época, nos bons tempos, né, que não estava muito satisfeito com a vida, já com certa idade, separado, vai procurar uma antiga casa dele, um antigo apartamento que ele morou perto da Paulista, ali perto do MASP, e acaba convivendo com um vizinho de quarto, que é um youtuber, um influencer super famoso, tá ficando famoso, né, jovem, atrativo para as garotas que convivem com ele, então rola aquela briga, no bom sentido, né, não literalmente falando, mas aquela briga de gerações, e isso é muito interessante de ver. É interessante também citar que o Ossos Tortos aqui ele coloca só bandas de São Paulo, então tem Titãs e algumas outras bandas menos conhecidas quando ele coloca trechos de música, então é um trabalho muito curioso que ele colocou aqui, e a arte dele é uma arte muito orgânica, normalmente já é orgânica a arte dele mesmo quando ele faz digital, mas essa aqui foi feita a guache totalmente à mão mesmo, né? Não foi feita no computador, então é um trabalho super diferente que eu pelo menos não conheço nenhuma arte semelhante com a de Mjadra em nenhuma HQ, não me lembro de nada semelhante mesmo. E então tá aí a dica, eu acho que quem curtia muito MTV vai saber na hora das referências aqui, aqueles programas de rock, aqueles programas de clipes, e vai associar na hora, vai se divertir bastante com essa HQ do Ossos Tortos. Cara, essa foi outra das que eu peguei por indicação sua, eu vi lá no HQ ano 1 primeiro, e aí fui atrás de conferir, e, entrou no meu hall de uma das favoritas, assim, porque fala muito alto, pelo menos eu tive essa coisa, né? Eu acho que todas as obras do Thiago, ele saiu, né, de São Paulo, foi morar no interior, daí voltou para São Paulo, e essa volta para São Paulo foi meio que aquela coisa de ele estava voltando meio que sozinho e tal, e mesmo essa que ela é mais fantasiosa, tem algumas coisas que são de fato calcadas da vida dele, né?
E para mim, falar meio alto, que eu sou do interior de São Paulo e fui morar em São Paulo para fazer faculdade. Comecei, o primeiro estágio que eu tive foi ali perto da Paulista e tal. Então, quando eu vejo aqueles lugares que ele representa, você fala assim, meu, isso é muito da minha vida e tem muito a ver com essa cena de rock, com essa coisa do prédio lá na Sumaré, né, no final da Avenida Sumaré, lá em cima, que dá para ver o Pacaembu dali de cima. Do estádio do Pacaembu, você vê aquela antena ali atrás, né? Então, é sensacional, que é o antigo prédio da MTV. E é meio que nessa toada que vem a minha última indicação, que é o shampoo do Roger Cruz. Quem acompanha o canal sabe, eu falo sempre dessa HQ aqui, tô sempre falando do grupo de amigos que se reúne num apartamento ali na zona norte de São Paulo, para ouvir música, para ler quadrinho, para tentar azarar a molecada, a mulherada. E é uma trilogia hoje pela Panini, né? A gente tem, o Roger Cruz lançou originalmente isso numa edição da Devir, que era bonitinha, ela imitava um vinil, tá aqui no canal o link, vai estar aí para vocês darem uma olhada depois. E aí ela era mais quadradinha e tal, só que saiu só o primeiro, que é o Shampoo Lovely Losers. E aí em 2013, 2014, saiu o primeiro volume do Shampoo pela Panini, via selo Stout Club, e aí foi só Shampoo volume 1, e aí ele terminou, fez o volume 2 e o volume 3. Tem um comparativo aqui no canal, justamente porque a edição da Devir, ela tem cenas que mudaram da primeira edição para a segunda. A edição da Panini, ela tem censura em algumas cenas ali. A edição da Devir, ela era mais 18 e era uma coisa mais solta, então tem algumas cenas mais visualmente proibidas aí para galera mais nova. Mas é legal que finalmente o Roger conseguiu terminar de contar essa história, essa saga que tem a Nicole, todos os outros personagens que eu não vou lembrar, o Sombra, a Nicole e o Max, e eu não vou lembrar os outros. Mas o que me pega muito forte nessa HQ é que, assim, cara, os personagens estão vestindo camisetas de banda o tempo todo, pôster na parede, referência de letra de música, são os caras tirando um som e você vê na onomatopeia que o Roger desenha a letra de alguma música famosa, cara, tudo. E a vibe dos anos 90, né, aquele clima dos anos 90 em São Paulo, né, final dos anos 90, eu vivi o final dos anos 90, ele fala mais ou menos do começo dos anos 90, final dos anos 80, mas é que foi uma década que se manteve, pelo menos em alguns nichos de São Paulo, se manteve muito igual, né? Você frequentava alguns lugares ali em São Paulo, Rua Augusta, ou ali na Zona Norte mesmo, é aquela mesma vibe desde do começo dos anos 90. Então, para mim, é uma coisa que fala muito alto, de acordo com coisas que eu vivi na minha vida. É muito bem escrita, então se você não tem relação nenhuma, você vai se interessar pela história do Max, que ele tem uma paixão pela Nicole, e aí daí você vai vendo os cruzamentos entre as outras pessoas da turma. Então tem os garotos que são mais nerds e que não conseguem despertar o interesse das garotas porque eles só ficam falando de Marvel, DC, de Hulk, de super-herói. Tem o Sombra, que é o cara mais roqueirão tal, e que só quer saber de sexo, drogas e rock and roll. Então todo mundo olha pro Sombra e fala assim, pô, esse cara é o cara, né? É o cara que todo mundo olha e fala assim, os meninos querem ser iguais o cara, as meninas querem estar com o cara. E aí tem o Max, que é aquele cara gente boa e tal, mas ele é meio tímido, ele quer as coisas, mas ele não tem coragem, que é meio que um alter ego ali do Roger Cruz, ao que dá a entender, ele nunca assume isso, ele não fala que é isso, mas é o que, pelo menos a sensação que passa é que o Max seria o alter ego do Roger Cruz. E tem a Nicole, que eu acho que é a personagem mais principal, porque ela é quase o fio condutor de toda a história, mesmo quando os trechos não são baseados nela, né? Ela é um dos fios condutores principais. Então o legal é que, assim, é um Turma da Mônica para adultos, pelo menos na minha visão, eu achei incrível isso. Já estou falando demais, tem review no site, tem review aqui no canal, tem comparativo, e tá lá na lista, então confiram na lista completa mais detalhes sobre Shampoo, de Roger Cruz. Alexandre, então, se você me permite, eu vou colocar um bônus aqui. Antes do bônus, falar que isso que você falou, quando eu li, eu achei sensacional. Esse fio condutor que o Roger Cruz faz são histórias meio fechadas,
e os personagens acabam se cruzando, então no final aquilo tudo se encaixa, né? Mas na verdade não é uma história só de início ao fim, é super legal isso. Mas indo para o bônus não está na lista, quem sabe ele entra na segunda versão, é Pogando. Essa HQ aqui é da Peçonha, quadrinista Peçonha, super colorido. E apesar de não ser com os nomes reais, é totalmente inspirado na história dela, e ela é uma quadrinista da Zona Leste de São Paulo, e já que você falou no Shampoo, eu achei interessante colocar essa HQ justamente por causa disso, porque o Shampoo ele fala um pouco da realidade de São Paulo e do pessoal que gostava de rock nos anos 90, do 80 para 90, e essa HQ fala um pouco do pessoal da Zona Leste, a história dela com os amigos dela que frequentavam, eram os caras bem punks mesmo na época, nos anos 90, pelo que é possível perceber, 90 para 2000, assim, e uma coisa super legal é que tem um bar chamado Barrebre, que eles frequentam, e quem conhece aqui a cena do rock and roll de São Paulo sabe que existe uma casa lá na Zona Leste que chama Casebre e já recebeu boa parte dos roqueiros brasileiros por ali, inclusive um que está aqui conosco já tocou lá nessa tradicional casa, então vale a pena para quem quer conhecer um pouquinho também do cenário do rock paulistano, é uma história que apesar de ser muito particular dela, acaba transcendendo aí por esse caminho. Excelente, cara, quando você mencionou ela, eu falei, pô, eu já vou deixar na minha listinha, porque falou de São Paulo, falou de rock, tô dentro, cara, tô dentro, quero conferir, porque coisa boa deve ter, pelo menos para mim fala muito alto esses temas. É isso, moçada, acho que a gente tem mais alguma coisa para dizer, Diegão? Não, só queria convidar a galera para conhecer a lista, né? A lista tá completa lá, e pra galera ficar sempre antenada, porque essa lista vai ser atualizada aí com essas dicas aí do Davi, que a gente em off tava falando outras coisas aí também, a gente vai estar atualizando também. É isso aí, galera. Então vou abrir aqui o espaço para os agradecimentos. Agradecer o Diego Brice, agradecer Davi Oreglade. Davi, obrigado por estar mais uma vez por aqui, cara. O espaço é seu, meu. Eu que agradeço, me sinto em casa aqui, adoro participar desses vídeos com você, Alexandre, com o Diego e com toda a galera do Ultimato do Bacon. É sempre um prazer e estamos aí. Aguardamos as próximas, porque é sempre muito legal participar com vocês desses debates e dessas listas. Valeu. Bom demais, galera. Então, não deixa de conferir, como disse o Diego, a lista completa em ultimatodobacon.com. Lembrando que foi uma lista elaborada a partir do nosso conhecimento, das coisas que a gente leu, das coisas que a gente curte. Então, se você sentir falta de alguma HQ por lá, manda um recadinho pra gente nas redes sociais, a gente com certeza vai atrás de conferir a sua dica e ver se a gente inclui na nossa lista. Não deixe de conferir também os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito, e até o próximo vídeo, galera. Valeu!